os aeroportos e as rodoviárias lotam de viajantes prontos para encarar horas de estrada ou longas viagens a bordo de um avião. Um risco quase sempre passa despercebido, que é a chamada síndrome da classe econômica. Vamos descobrir o que é essa síndrome agora com o doutor Eduardo Fávero, ele que é angiologista e cirurgião endovascular, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular. Doutor Eduardo, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Doutor, explica pra gente o que é essa síndrome da classe econômica. Essa síndrome da classe econômica tem esse nome porque os maiores afetados por ela são as pessoas que usam classe econômica de viagem aérea. Os espaços cada vez menores entre as poltronas nos impedem de movimentarmos as pernas adequadamente, de esticarmos as pernas, e as nossas pernas têm uma circulação que funciona basicamente estimulada por contração muscular. Então, quanto menos você mexe a perna, menos adequadamente circula o seu sangue. Uma perna que fica muito tempo parada por imobilidade tem mais chance a fazer uma trombose. E uma trombose acontece porque o sangue está circulando lentamente dentro de uma veia. Quanto menos você mexer a perna, mais chance tem de trombosar o seu sangue. E a pressurização no avião também interfere nesse processo, doutor? O que há de interferência sobre esse aspecto é uma chance maior de desidratação. O paciente que está desidratado ou mal hidratado apenas, ele tem uma chance um pouco maior de desenvolver trombose porque o sangue ganha um pouco de viscosidade. E cada doença acontece por uma série de fatores de risco. Então, no caso aí, nós já falamos em dois, na imobilização da perna e no fato do sangue estar um pouco mais viscoso em decorrência da desidratação. Uhum. E doutor, que sintomas a pessoa começa a perceber durante a própria viagem ou depois dela esses sintomas aparecem? Como é que funciona isso? Quando a trombose se instala, eu não preciso nem dizer quais são os sintomas, porque é uma coisa muito radical, sabe? São alterações que não tem como passar despercebida. O que eu poderia dizer, a princípio, seria uma dor muito aguda e um inchaço muito agudo. De repente, a perna ganha um inchaço que chama a atenção, mesmo de quem não está acostumado a lidar com saúde. E nas duas pernas? Isso pode acontecer durante o voo, mas há alguns casos também de uma manifestação um pouco mais tardia. Não é de se espantar que um paciente que acabou de chegar de uma viagem faça trombose, manifestando-se só algumas horas depois. E nas duas pernas, doutor, ou normalmente é em uma só? Não, é muito difícil dar nas duas pernas, geralmente é numa perna só. Há algumas situações específicas para você ter trombose nas duas pernas, mas essas situações não envolvem o que a gente está conversando. Não é o caso da síndrome da classe econômica, não. A tendência é de que seja numa perna só. E pessoas que já têm problemas de varize, já sabem que não tem uma circulação das melhores, elas devem ficar mais atentas durante essas viagens? Devem sim. Uma veia varicosa, uma variz, é uma veia dilatada. E uma veia dilatada tem a circulação no seu interior um pouco lentificada. Quanto mais dilatada é a veia, mais lento circula o sangue. Se você está regando o seu jardim e quer que o jato da mangueira vá mais longe, você coloca o dedo na ponta da mangueira para diminuir o calibre dela e o jato andar ir mais longe. Então, quanto mais estreito é o vaso, mais rápido é o fluxo. Quanto mais largo é o vaso, mais lento é o fluxo. A pessoa tem varizes, tem o vaso mais dilatado e o fluxo sanguíneo mais lento. Um sangue que circula lentamente tem uma tendência maior a coagular e formar o trombo. E doutor, para quem vai sair de viagem, pode estar até agora muito preocupado com essa possibilidade aí de ter a síndrome da classe econômica, tem algumas dicas, assim, alguma coisa que possa ser feita antes e durante a viagem para evitar esse problema? Antes da viagem, a gente pode pensar em uma hidratação mais caprichada, evitar a desidratação, procurar beber bastante líquido, evitar bebidas alcoólicas tanto antes quanto durante a viagem, para evitar essa história do sangue mais viscoso. Durante o voo, para combater essa imobilidade das pernas, eu sugeriria que a pessoa, a cada 2 horas, procurasse movimentar os músculos da perna, seja indo ao banheiro, seja ficando de pé e contraindo as panturrilhas. Como isso poderia ser feito? Você fica na ponta do pé e relaxa, na ponta do pé e relaxa. Faz 20 repetições a cada 2 horas. Isso é uma atitude muito eficiente para te prevenir. Há uma outra atitude muito eficiente que seria o uso de meia elástica. Mas isso é um assunto um pouquinho mais delicado, porque há um pequeno percentual de pacientes que não só não tem benefício da meia elástica, como pode ter um prejuízo. Então, o ideal seria a meia elástica, que são as famosas meias de compressão, prescritas por um profissional de saúde, de preferência da minha especialidade.
Então a pessoa que já tem algum problema de circulação, se vai fazer uma viagem mais longa, especialmente de avião, ainda mais se for na classe econômica, a gente sabe cada vez os assentos estão mais apertadinhos. É bom visitar o médico antes, pedir alguma orientação, né, doutor? É sempre bom, sim. O paciente, depois que é avaliado pelo médico, se for um caso de paciente que pode se beneficiar do uso da meia de compressão, é um grande fator protetor. Se você puder se expor a esse risco da classe econômica protegido por uma meia de compressão, você está fazendo um grande benefício para a sua saúde. E doutor, uma outra, fugindo um pouquinho desse caso da viagem de avião, mas falando para pessoas que, por exemplo, vão viajar de carro e vão dirigir durante muitas horas. Às vezes há episódios de cãibras, enfim, outros prejuízos também, às vezes muito perigosos, né? Para quem está na estrada, de repente começar a sentir cãibra é algo muito arriscado. Quais as dicas que o senhor dá para essas pessoas que vão viajar de carro e dirigindo? Olha, o fator causador dessas queixas que você citou é o mesmo da classe econômica, é pouca mobilização das pernas. Se você considerar que o motorista, pelo menos, está pisando na embreagem, está freando, está acelerando, ele está mexendo um pouco as pernas, mas está mexendo pelo menos um pouco mais. A questão é que o motorista que venha a ter uma cãibra ou uma trombose durante a direção, ele tem o risco de um acidente. Então é uma pessoa que tem que se prevenir um pouco mais. Eu iria sugerir a ele mais ou menos a mesma coisa que eu sugiro ao passageiro de voo, que ele tente parar a cada 2 ou 3 horas numa lanchonete para beber uma água, ir no banheiro, movimentar um pouco as pernas, que com isso ele está evitando maiores problemas. Tá certo. Muito obrigada, doutor, pela entrevista aqui na CBN. Ótimo fim de semana. De nada, eu agradeço. Dr. Eduardo Fávero, angiologista e cirurgião endovascular, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular, conversando conosco sobre esta síndrome da classe econômica, que é arriscada, que pode ser uma das causas de trombose em viagens mais longas. Como disse o doutor, também há necessidade de cuidados para quem vai dirigir durante muitas horas. É importante descansar, procurar movimentar os músculos e não esquecer da hidratação.